Agora sim. Consegue ver ainda, né? Melhor, talvez? Sim, agora dá para ver o cursor também. Pronto, tá joia, tá joia. Pois bem, o curso é o curso de cálculo 4, como vocês já sabem. O curso trata de equações diferenciais, tá certo? Tanto equações diferenciais... O que são equações diferenciais? São equações que envolvem uma função incógnita e suas derivadas. Vocês já sabem resolver várias delas, né? Por exemplo, se você quiser resolver, quer achar a função y, tal forma que a derivada de y é igual a seno x. Todo mundo sabe a solução dessa equação diferencial. Uma solução é, por exemplo... Cosseno de x. Cosseno de x. A menos de um sinal, né? Menos cosseno, né? Porque a derivada de cosseno dá menos seno. Como a gente quer a derivada igual a seno, seria menos cosseno de x. Mas menos cosseno de x mais 10, uma constante 10, também é solução. Concorda? Ou menos cosseno de x mais qualquer constante, né? A gente já sabe disso, o teorema fundamental do cálculo, né? Basicamente, você está aqui, a equação é tão simples, que você aprendeu lá em cálculo 1, vocês, né? Isso aí, basicamente, você está buscando a família de primitivas da função y, tá certo? Então, isso é a equação diferencial, nada mais é que a equação diferencial. Nesse caso, é uma equação que chama-se de primeira ordem, que é porque só tem a derivada de primeira ordem, isso eu vou definir em um momento, tá certo? Mas vocês já sabem resolver um número bastante grande, um número infinito de equações diferenciais, desde o cálculo 1, tá certo? O que a gente vai fazer aqui é ver algumas equações diferenciais mais gerais e que tem alguns métodos gerais para atacá-las, tá certo? Então, a primeira coisa importante é, olha, se você tem uma equação diferencial, a solução chamada geral sempre vai envolver uma constante geral. É o que a gente sabe desde lá o cálculo 1, quando você acha uma primitiva, né? Porque você está derivando, a derivada de qualquer constante é zero, tá certo? Então, essa é dita, o yx igual a menos cosseno x mais c, é a solução geral dessa equação diferencial y igual a seno x. Tá certo? A classificação de equações diferenciais ordinárias, são ditas ordinárias quando as funções envolvidas são funções de uma variável apenas, que é esse caso aqui. Tá certo? Y igual a seno x, né? Y é função apenas da variável x. Tá? E equações diferenciais parciais são quando as funções envolvem funções de mais de uma variável, tá certo? Y de x, bom, ou z de xy, ou f de xyz, ou quantas sejam, tá certo? Então, porque envolvem derivadas parciais, são chamadas equações diferenciais parciais. Na última parte do curso, a gente vai ver um pouco de equações diferenciais parciais. Tá? A ordem de equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação. Tá certo? Então, nesse caso aqui, se você olha, a derivada de maior ordem que aparece é a primeira ordem, né? Você só tem uma derivada primeira, isso aí é, portanto, uma equação diferencial de primeira ordem. Ô, professor, pode falar. Então, em cálculo 1, a gente meio que estava trabalhando sem saber com as ordinárias, não é? Sim, sim. Cálculo 1, você o que aprendeu, as equações que você aprendeu a resolver lá, que é basicamente achar primitivas, são todas ordinárias. Em cálculo 1, de fato, você nem sabia o que era uma derivada parcial, né? Exato. A derivada parcial foi lá em cálculo 2, né? Só que já em cálculo 2 você não resolve equações parciais, não. Já é um pouquinho mais complicado, digamos assim. Mas a gente vai tratar um pouco no final do curso. Tá? Cálculo, nem sabia o que era cálculo, tá certo. Acontece muito. A outra coisa que eu queria dizer a vocês é que na hora, pode se sentir à vontade para parar e me perguntar a hora que quiser, tá certo? Eu estou aqui para isso mesmo, então fique, não tenha vergonha de parar e perguntar e ter dúvida, tá? Então, isso é importante, interagir pelo menos um pouco aqui, nesse sistema online. Pois bem, a ordem da equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem, né? Então, a equação diferencial em geral podia ser escrita assim: f, x é a função, a variável independente, y, y, até y, derivada de ordem n, as variáveis dependentes, né? E se a ordem da maior derivada que aparece é n, essa equação diferencial que aparece aqui é dita uma equação diferencial de ordem n. Certo? Outra classificação importante é equações lineares ou não lineares. Tá certo? Uma equação diferencial em geral escrita assim é dita linear
se ela é linear com respeito às variáveis dependentes, quer dizer, com respeito à variável y, a variável, a sua derivada, etc., até a derivada de ordem n, que eventualmente apareça na equação diferencial. Caso contrário, é dita não linear. Linear aqui eu estou dizendo no sentido de álgebra linear mesmo, tá, pessoal? Então, é linear no sentido de você, se você olhar f, essa função f, como uma transformação que pega no domínio essas variáveis, quer dizer, y, yn, não precisa incluir x, não inclui x, tá? Ela é uma função linear no sentido de álgebra linear. Certo? Por exemplo, olha essa equação aqui. É uma equação ordinária, né? Porque a y só depende da variável x, né? De segunda ordem. Por quê? Porque a derivada de maior ordem que aparece aqui é a derivada segunda. Tá certo? Essa equação é linear. Como é que você checa isso? Bom, ela é linear porque você olha essa função, né? F, que pega o par y, duas linhas y. Se você preferir, podia até escrever assim, em geral, na anotação de álgebra linear. Deixa eu escrever aqui nessa primeira parte assim. Pega f de y, duas linhas y, igual a y, duas linhas mais y. E aí verifica se é linear. Como é que você verifica se é linear? Vê se um escalar vezes a soma, vezes um par mais outro par, né? Se isso dá igual a alfa vezes f do primeiro par mais f do segundo par. Né? A definição de álgebra linear no sentido, transformação linear no sentido de álgebra linear. Tá certo? É isso aqui, basta você fazer a conta, né? Substitui, f disso aqui vai ser alfa y duas linhas, mais alfa y2 duas linhas e etc. Né? Como cada derivada dessa é linear, né? Bom, aqui eu nem usei isso, basicamente. Eu só usei, nem precisei usar, só os pares mesmo. Né? E aí você verifica, junta tudo, basta agrupar aqui os termos adequados, e aí você tem f dessa soma aqui é igual a alfa f desse par mais o f do segundo par. Certo? Então, é linear no sentido de álgebra linear. Nada mais é, como eu escrevi aqui, você olhar a transformação f de R2 em R2, dada por f de x1 mais f de x1 x2 igual a x1 mais x2. Tá certo? E verificar que ela é linear. Tá? No sentido de álgebra linear. Já se você olhar essa daqui, é uma equação de primeira ordem, mais dada por y linha mais y igual a x, não é linear. Por quê? Porque se você olhar a transformação f, que pega o par y linha y e leva y linha mais y, não é uma transformação linear. Isso é fácil de verificar. Mas, basicamente, não é porque você tem esse produto aqui dessas duas variáveis. Né? Isso aqui é uma derivada de um quadrado, se você preferir escrever assim. Tá certo? Então, essa não é uma equação linear. Tá certo? Em geral, uma equação linear de ordem n, qualquer, é escrita dessa forma. Certo? Aqui, nota que não é expoente, tá? Aqui são as derivadas de ordem n, né? Derivada de ordem n aqui, derivada de ordem n menos 1, até a y, que seria a derivada de ordem 0, a própria função. Certo? Então, em geral, essa é uma equação, a forma de uma equação linear de ordem n. Note que esses termos aqui, que são os coeficientes, chamados coeficientes da equação, que dependem... Aqui eu estou escrevendo a variável dependente ao invés de xt, tá certo? Então, a gente vai usar isso aqui à vontade, e vocês podem usar à vontade, né, a depender do contexto, t, x, etc. Isso aí não tem problema nenhum. Tá? Pode até trocar, se quiser usar x para dependente e y para independente, mas isso eu não recomendo, né? Vai ser uma chance muito grande de fazer alguma coisa errada. Tá certo? Não é usual. Né? Mas, pois bem, esses coeficientes, notem que aqui pode ser não linear, sem problema nenhum, no t. Porque lembre que a definição para que seja linear, para que um EDO seja linear, é que f seja linear com respeito a essas variáveis, tá certo? Que são as variáveis y e suas derivadas. Né? Então, o x aqui, por exemplo, o x que aparece aqui, x quadrado, não é uma função linear, tá certo? Mas essa equação é linear, por quê? Porque quem interessa são os termos que têm y, tá certo? E mesmo que apareça um coeficiente aqui pode ter t ao quadrado, pode ter raiz de t, pode ter seno de t, essa equação continua sendo linear. Certo? Porque o que interessa são os termos em y e nas suas derivadas. Tá? Pois bem, isso aqui eu já vou fazer, eu vou introduzir. Tá certo? Vocês estão vendo aqui ainda, né? Só reduziu, né? Eu acho. Sim. Ok.
Isso aqui eu vou começar a escrever aqui, eu vou parar essa apresentação, que eu acho que é melhor. Tem alguma apresentação, mas fica mais claro, já começar de hoje, as lineares. Do jeito que eu escrevi aqui a equação de ordem n, né? Linear, para n em particular igual a 1, essa é a cara de uma equação de primeira ordem, é DO, né? Equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Tá? Eu vou começar aqui, vou parar a apresentação aqui. E vou agora fazer o seguinte. Continuam me escutando? Eu troquei. Sim, sim. Ah, ok. Tá bom. E a câmera agora, eu troco a câmera. Estão vendo agora aí esse papelzinho aí, o meu quadro negro? Perfeito. O quadro branco. Deixa eu abrir aqui a minha posição. Tá joia? Deixa eu fixar aqui. Muito bem. Pois é, então, como eu estava falando, a gente vai começar falando de equações lineares de primeira ordem. Consegue ler bem, pessoal? Tá ótimo. Sim, professor. Pronto, tá joia. Então, vamos lá. Como eu falei, né? Naquela apresentação, você tinha a forma geral de uma equação linear, de ordem n. Nesse caso, se for de ordem 1, você seria uma equação da forma a de x, y' mais, digamos, b de x, y, igual a uma função, sei lá, c de x. Primeira coisa, assim, o A de x tem que ser diferente de zero, pelo menos não nulo, pode até ser nulo em alguns pontos, né? Mas nos pontos onde ela se anula, você não tem, digamos, pelo menos em princípio, não tem interesse. Você olha nos intervalos onde ela não se anula, porque se ela for identicamente nula em todo lugar, isso aqui é zero, isso aqui deixa de ser uma equação diferencial, concorda? Então, a gente vai supor que A não é nula, A não sendo nula nos pontos onde ela não é nula, pelo menos, você pode dividir por A e reduzir isso aqui a uma equação assim, né? B de x sobre A de x, y igual a C de x sobre A de x. Então, moralmente, digamos assim, isso aqui é a forma mais geral da equação diferencial. Tá certo? Portanto, assim, eu já vou escrever, ó, a equação com o coeficiente 1 aqui, tá certo? Multiplicando y. Y' mais P de x, y igual a x de x. Isso aqui é a forma geral de uma equação linear de primeira ordem, é isso que a gente vai estudar. Ok? Ok até aqui, pessoal? Sem problema? Só por curiosidade, professor, Pode a falar. gente sempre tentar puxar para a expressão ficar desse jeito, é? Ou vai ter vezes que não? Por exemplo, a gente sempre vai tentar fazer ideal, alinhar, dividir, sei lá, por A de x, ou sei lá, multiplicar dos lados para ficar Sim. Você vai ver que sim, porque o método geral para resolver esse tipo de equação precisa que você tenha um coeficiente 1 aqui. Certo, beleza. Tá? Mas vai ficar bem claro aqui. Eu vou fazer primeiro um exemplo, para não ficar muito teórico, depois eu mostro a conta aqui em geral. Mas vamos fazer primeiro um exemplo bem simples. Isso aqui é... Página 1. Vou primeiro um exemplo aqui bem simples. Y' mais... considera essa equação diferencial. Certo? Você quer encontrar a solução geral dessa equação diferencial. Em outras palavras, você quer encontrar todas as funções que satisfazem essa equação diferencial. Aí, veja só, o que eu vou fazer, digamos, vou tirar uma função da cartola, mas depois eu vou mostrar a vocês qual é a lógica aqui atrás. Tem uma lógica que tem um método geral, tá certo? Vou fazer o seguinte, eu não sei quem é a solução, mas eu vou multiplicar aqui
toda essa equação por E elevado a 4x. Ok? Em um momento eu vou explicar de onde veio o E4x. Por enquanto, diga que o mágico aqui tirou da cartola, tá certo? O que é que acontece aqui? Multiplica tudo por E elevado a 4x. O que é que te dá? Dá E elevado a 4x, y' mais 4, E elevado a 4x, y, igual a E elevado a 5x. Ok para todo mundo? Tá Sim, certo? professor. Certo, certo. Multipliquei cada termo por E elevado a 4x. Pois bem, olha esse lado aqui. Esse lado aqui é a derivada de um produto. É exatamente a derivada do produto. Produto de quais funções? É elevado a 4x vezes y. Todo mundo vê isso? Quem não viu, cheque daqui para lá. Deriva aqui. A derivada de um dos termos, né? Então, bom, primeiro y' aqui, nesse caso, né? Seria derivada de y com respeito a x, y' vezes e elevado a 4x, mais y vezes a derivada de e elevado a 4x, né? Que é 4 e elevado a 4x. Ok? Ok para todo mundo? Certo? Posso seguir? Tranquilo, professor. Muito bem. Aí vem o que acontece. Vê o que essa equação virou. Essa equação virou a derivada de alguém, claro, é um produto de funções, mas é a derivada de uma função igual a E elevado a 5x. Esse tipo de equação diferencial você já sabe resolver. Basta integrar. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a derivada dessa função é igual a E elevado a 5x. Quer dizer que essa função é uma primitiva de E elevado a 5x. Tá claro? Dê uma repetida aí de novo, por favor. Você tem aqui, ó. Vou botar aqui até do lado. Pra gente ver. A gente acabou de resolver lá y', que é dy dx, igual a seno x, sei lá. Vou botar f de x. Como é que você resolve isso? Basta integrar, concorda? A solução geral disso é isso aqui. Integral indefinida. Certo. Então, olha aqui, eu estou dizendo que a derivada dessa função é igual a isso aqui. Então, quem vai ser essa função? Essa função vai ser nada mais que a integral indefinida disso aqui. Isso aqui já vai ser a solução geral, que já tem uma constante geral. Quem é isso aqui? A integral indefinida primitiva é elevada a 5x sobre 5 mais c. Sim ou não? Ok para todo mundo? Mas já o senhor vai explicar, porque... Calma, rapaz, não se incomode não, porque apareceu esse E elevado a 4x, né? Vou lhe dizer. Porque deu tão certo. Essa é a ideia. Eu quero que vocês vejam que, de fato, como é simples a coisa. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso, eu não estou te escutando, não. Tá escutando, não? Peraí, deixa eu trocar o microfone. Agora melhorou, agora deu até para escutar. Dá para escutar agora, professor? Sim, pode falar. Pronto. Eu percebi que você usou o exponencial, porque ele é prático em integral derivada, né? Ele facilita a função. Agora, isso é um truque que a gente pode repetir em diversas vezes no futuro? Isso vai ser recorrente ou é mais pontual? Isso é uma técnica geral para todas as equações lineares de primeira ordem. Beleza, entendi. Tá certo? Eu vou mostrar em um minuto isso. Ok, Em suma, valeu. nós estamos terminando aqui. A gente está atrás de y, né? Acabou de achar que E elevado a 4x vezes y é igual a isso aqui. Portanto, vou botar aqui apertadinho para não ir em outra folha, porque isso aqui termina. Multiplico tudo por E elevado a 4x, obtenho que y de x é elevado a menos 4x, né? Dá E elevado a x sobre 5 mais c é menos 4x. E essa é a solução geral
dessa equação diferencial. Uma vantagem dessas equações diferenciais, digamos assim, é que você sempre pode verificar se você está certo. Claro que pode ter em alguns contextos que seja muita conta, ou sei lá o quê. Como é que você verifica se você está certo? Você vai lá, deriva a função, deriva essa função, depois soma a derivada dela com 4 vezes ela mesmo, e isso aqui tem que dar elevado a x. Se não der elevado a x, está errado. Então, verifiquem que isso aqui, verifiquem, exercício, tá? Verificar. Quando forem estudar, verifiquem que é a solução, de fato, que essa é a solução geral, né? Que tem uma constante geral. Tá certo? Como é que vai para verificar aí que você falou, professor? Como é que verificar? Você quer uma função que satisfaça isso aqui, concorda? Beleza. Certo? Como é que você verifica? Bom, é a função que a derivada dela mais 4 vezes ela tem que dar elevado a x. O que você faz? Deriva aqui, soma com 4 vezes essa função, e se der elevado a x isso, isso aí está certo. Se não der, está errado. Entendido. Certo? Pois bem, então esse é um método... Rapidinho, antes de eu tirar a página, para ficar essa expressão geral embaixo, o senhor multiplicou os dois lados. Porque você tinha isso aqui assim, ó. Vou mostrar. Ficou na mesma linha, né? Você tinha e elevado a 4x, y, igual a e elevado a 5x, sobre 5 mais c. Só dividir os dois lados por e elevado a 4x. Se você preferir passar o e elevado a 4x para lá dividindo, Perfeito, que eu tinha me perdido. é equivalente a multiplicar por e elevado a menos 4x. Perfeito. Obrigado. Professor, Pode no falar. caso a gente tá vendo isso. Posso falar? Cortou, Jefferson. No caso a gente tá vendo isso para depois entender por que o y' vai ficar dy sobre dx, para facilitar. Peraí, você é mais preciso, eu não estou entendendo o que você... A gente tá fazendo isso para depois entender que esse y' pode ser trocado por dy dx. Não, y' é dy dx. Tá. Se a gente chamasse ele dy dx, não ficava mais fácil de resolver? Rapaz, é a mesma coisa. Chamar aqui y' mais 4y, ou escrever assim, ó, dy dx mais... Essas são as mesmas equações diferenciais. Porque é igualzinho a essa. A diferença é a notação. Entendeu? O que talvez você esteja querendo perguntar é o seguinte, é que o que eu vou mostrar já é como você transforma isso aqui para uma derivada de um produto. E foi o que eu fiz aqui. Deve ser isso que você está querendo, talvez, perguntar. Eu acho que é isso. Vamos ver um pouquinho. Exatamente. Então, aí, quer dizer, em outras palavras, de onde é que eu adivinhei que multiplicando por e elevado a 4x, isso aqui virava a derivada de um produto? Tá certo? É isso que eu vou mostrar agora. Professor? Pode falar. Perguntaram aqui já, mas o áudio cortou quando o senhor respondeu. Sim. Como é que faz para saber que a solução está certa? Tem que derivar, não é isso? Verificar que ela satisfaz a equação. Você não quer, olha, a equação aqui. A equação é y' mais 4y igual a elevado a x. Sim. Aí eu chego e te dou uma função y. Como é que você verifica que ela satisfaz isso? Você vai lá e substitui, né? Deriva, Isso. depois soma 4 vezes ela, e isso tem que dar elevado a x. Ok. Tá certo? Tá certo. Ok para todo mundo? Suponho que quem cala consente, né? Então vamos lá. Em geral agora, vamos lá, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Essa equação é uma equação assim, y' mais uma função p de x, y igual a g de x. Como a gente acabou de ver lá atrás. Ok? Ok. Qual a ideia? A ideia aqui
a ideia é você tentar multiplicar essa equação por uma função μ de x, que você não sabe quem é em princípio, mas de forma que a equação que você obtém do lado esquerdo seja derivada do produto. Em outras palavras, bom, pega uma função μ de x que eu não sei quem é ainda, tá certo? Mas então, quando eu multiplicar essa função μ de x por essa equação, isso aqui fica y' vezes μ. Eu não vou, nessa próxima linha, eu não vou escrever a dependência explícita de x, não, tá? Só para não ficar tão carregada a notação, ok? Vou escrever μ, g e p, tá certo? Ok, professor. μ vezes y' mais μ vezes p, y, igual a g vezes μ. Ok? Certo. Tá certo? Pois bem. E a minha pergunta é, será que é possível escolher μ, tá certo? De forma que a derivada com respeito a x de μ vezes y seja esse termo? Bom, se for possível, bom, isso aqui a gente sabe quem é. Isso aqui é um igual na vertical, tá, pessoal? Ó, isso aqui é igual na vertical, isso aqui é igual a isso. Tá? Eu descer aqui e escrever. Quem é a derivada desse produto? μ vezes y. É μ' y mais μ y', concorda? Concordo. Sim, sim. Então, para que isso aqui é igual a isso, seja igual a isso aqui, para que esse termo, tá certo? Seja igual a esse, o que é que a gente precisa? Ver o que a gente tem. Esse já está aqui, ó. E esse aparece aqui. Então, a gente só precisaria... Pô, desculpa, tem alguma coisa que está... Desculpa, eu escrevi o errado, né? É, ao contrário. Ao contrário, eu também. Esse está aqui. Né? Esse está aqui. Então, para que essa soma aqui seja igual a essa soma, a única coisa que você precisa é que esse termo seja igual a esse. Tá certo? Mas aí a única coisa que você precisa aqui é que μ' igual a μ vezes p. Aí você integra em relação a x? Exatamente. Você tem aqui por quê? Porque esse lado daqui, ó, é μ' sobre μ, igual a p. E é μ' sobre μ? É a derivada com respeito a x do log do valor absoluto de μ. Concorda? Regra da cadeia aqui. Derivada do log de μ. Quem é? 1 sobre μ. Ô, professor, abaixa... 1 sobre μ. Levanta a folha que tá... Isso, obrigado. Deriva aqui. É 1 sobre μ vezes μ'. É isso aqui. Isso. Portanto, você tem... É só integrar aqui com respeito a x que você obtém μ. A minha proposta não é... Eu estou mostrando aqui só o caso geral. A gente vai voltar em 1 minuto para aquele caso que a gente resolveu, tá certo? Que fica mais simples. Eu não quero que vocês memorizem uma fórmula geral, tá certo? Eu prefiro que você, cada caso, você faça a conta, que fica mais fácil, tá certo? Mas esse é o ponto. O ponto é, sempre vai ser possível, então todo meu argumento, sempre vai ser possível você escolher μ de tal forma que, quando você multiplicar a equação por μ, esse lado aqui vira a derivada de um produto. Basta escolher μ de tal forma que μ' é igual a μp. Certo? E como é que você escolhe isso? Basta resolver essa equação diferencial. Essa equação diferencial aqui, ó. Esse aqui vem para cá. Tá? Isso aqui nada mais é, de novo, aqui dx, log valor absoluto de μ, igual a p, isso aqui depende de x, integra, você teria log valor absoluto de μ. Como eu posso pegar qualquer μ, eu já vou botar aqui positivo. A posteriori ele seria positivo, tá certo? Mas deixa eu botar o absoluto aqui. Isso aqui seria primitiva de p de x. Portanto, o μ podia ser tomado, valor absoluto, mas aí vai aparecer o exponencial, podia ser tomado como elevado a integral de p de x de x. Isso você vai ver essa dedução das fórmulas no livro, etc. Volto a dizer, a melhor proposta, eu não acho que, claro, alguns escolhem isso,
Mas a melhor proposta eu não acho querer memorizar uma fórmula. Porque a proposta é memorizar uma fórmula, mas se você esquecer um sinal, você errou tudo. Eu acho a melhor proposta você olhar para cada caso e fazer essa conta, que vocês vão ver que é simples. Tá certo? Vamos voltar para aquele caso que a gente resolveu. Tá? Vocês vão ver que é bastante simples. Professor, Vou falar. antes eu avançar, Sim, sim. você poderia mostrar essa última página aí rapidinho? Só. Ok. Só um momento, tá? Claro, professor. Essa que a gente resolveu agora, né? Acho que resolver agora. Pode falar. É uma dúvida simples. Quando o senhor deriva ln de mi é uma função de x. Ou seja, Isso. quando a gente integra em relação a x, teria alguma passo a mais? Eu posso estar Não. errando, né? O deriva aqui é Direto, não? mi vezes a milinha. Beleza. Tá certo. Ok. Obrigado, professor. Pois bem, vamos voltar àquele que a gente acabou de resolver? Aí lembra o que eu acabei de mostrar no caso geral. Seria, bom, o que é que eu quero? Eu vou tentar buscar uma função mi de tal forma que, quando eu multiplicar essa equação por essa função, o lado direito, né, da equação, o membro direito da equação, vira uma derivada do produto. Pois bem, quando eu multiplico aqui, o que é que eu tenho? De novo, mi vezes y' mais 4mi y igual a mi vezes z de x. Concorda? Sim, senhor. E a pergunta é, pois bem, eu quero saber se é possível, por isso estou botando a interrogação aqui, se é possível escolher mi de tal forma que a derivada com respeito a x e mi vezes y seja isso aqui. Mas a derivada com respeito a x de mi vezes y é mi' y mais mi y'. Ok? E agora, você compara esses dois e vê que, olha, mi y' está aqui. Então, a única coisa que falta é que esse termo seja igual a esse. Para esse termo ser igual a esse, eu só preciso escolher mi, tá ok, mi' seja igual a 4mi. Ok? Por exemplo, escolher mi de x é elevado a 4x. Note que aqui você podia escolher a solução geral dessa equação, incluiria qualquer constante. Mas você não quer a solução geral. Você só quer uma função que satisfaça isso. Então, é elevado a 4x. Se você quiser escolher é elevado a 4x mais 10, pode. Mas a mais simples é tomar c igual a 0. E é assim que você descobre aquele e elevado a 4x que eu escrevi lá a vez passada. Exatamente. E no caso, é uma das soluções, né? Não, exatamente. Aqui você está escolhendo uma das soluções. Por quê? Porque você só precisa de uma função mi que faça o trabalho para você. Você não está resolvendo, você não quer achar a solução geral dessa equação. Entende? Você quer achar a solução geral dessa. Isso aqui é só uma equação, digamos, auxiliar que aparece. Certo, beleza, professor. Esse mi é chamado de fator integrante. Fator Professor, integrante. então, no caso, eu poderia achar outra função, né? Que apresentasse o 4 na frente. Mas qualquer uma delas seria assim, é elevado a 4x mais constante. Qualquer uma delas. Não tem outra. Ô, professor, Tá claro? Tá claro? Só um pouco, para o rapaz que falou antes aí. Tá claro isso? Porque todas as soluções aqui, qualquer uma delas vai ser assim. Ó. A solução geral dessa equação é essa. Justamente pela natureza do exponencial em derivada integral, né? É, pela natureza dessa equação aqui. Né? A solução geral desse negócio aqui, né? É como eu fiz naquela hora, né? Isso aqui é mi' sobre mi, igual a 4. Né? Aí isso aqui é a derivada do log do valor absoluto de mi. Integra, depois eleva, bota exponencial, né? Usa exponencial. Professor, Sim? se fosse 2x²,
A derivada não seria 4x, não podia usar, não? Não, peraí. Agora você está mudando o problema, né? Aí cada problema é um problema, meu. Se fosse seno x é outra coisa. Se fosse... Cada um é um problema. Professor, Eu fiquei confuso. Oi? Fiquei confuso, porque, tipo, esse mi representa uma função, né? Mi é uma função que você está procurando que faça o seguinte trabalho. E quando você multiplicar mi pela equação, esse lado esquerdo da equação vire derivada de um produto. Mi vezes y. Naquela parte ali, ó, escolher milinha que seja igual a 4.000. Certo. Exatamente. Você viu que para que isso aí você está buscando uma mi de tal forma que quando você multiplica mi pela equação, o lado esquerdo da equação vire a derivada de um produto. Aí você fez a conta, olhou ali e disse, olha, mas para que isso funcione, eu preciso que esse aqui seja igual a esse aqui. Milinha vezes y igual a 4mi-y. Se y é não nulo, claro, eu não quero y igual a zero, isso aí vai ser satisfeito se eu escolher milinha. Bom, se y for nulo, satisfeito sempre. E se é não nulo, divido por y, vai ser satisfeito se eu escolher milinha igual a 4.000. Foi isso que eu escrevi aqui. ô professor, eu acho que eu não entendi muito bem quando eu vou olhar para a função e vou saber que eu vou ter que fazer isso. Você tem que reconhecer que a equação é uma equação linear de primeira ordem. A equação tem que ser uma equação da forma y' mais uma função qualquer p de x, y igual a g de x. Você precisa reconhecer que a equação é uma equação desse tipo. Certo. E teria outra forma de resolver além dessa? Não, não. Esse é o método geral. Ok, professor, obrigado. Professor, pode repetir essa parte do log? Oi? Derivada do log, o senhor falou. Não consegui te escutar. O senhor falou a derivada do log, nessa parte. Derivada do logaritmo, sim, que tem. Pode repetir, que eu me perdi nessa parte. Regra da cadeia. Logaritmo de mi de x. A regra da cadeia é a derivada da função que está fora, né? Externa, digamos assim. O Não, log. mas por que eu faço isso? Por que você faz isso? Porque você está querendo resolver a equação milinha igual a 4 vezes mi. Tá certo? Bom, isso aqui é a mesma coisa que milinha sobre mi igual a 4. Certo? Tá certo? Dividido por mi? Certo. Aí... Esse lado aqui é a derivada do valor absoluto. Do log do valor absoluto. Tudo certo. Isso aqui é para você poder integrar, é para você poder resolver a equação, entendeu? E a partir daqui, a derivada dessa função igual a isso, aí você integra. Tá certo. Entendi. Obrigada. Tá? E aí? Mais dúvidas? Não? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo? Aí eu vou... Esse é bom que eu já defino o que é... Não, só preciso falar, mas é um negócio simples. Está no livro, tá? Mas está até resolvido no livro. A diferença aqui é que eu quero... Isso aqui chama-se um problema de valor inicial, tá, pessoal? Que consiste... Bom, vocês também já resolveram isso no contexto lá de primitivas e cálculo 1, mas você vai achar a solução geral dessa equação diferencial que tem uma constante geral. Depois você usa essa condição para determinar quem é a constante. Ok? Isso aqui chama-se um problema de valor inicial. Vamos lá, a primeira coisa essa equação é de fato uma equação linear.
Mas para a gente, de fato, ter certeza, você precisa tornar o coeficiente aqui 1. Lembra disso, né? Isso aqui, ó. Tornando o coeficiente em 1 é dividir por x dos dois lados. Isso aqui é y' mais 2 sobre x, y igual a 4x. Certo? Repetir o que a gente acabou de fazer. Eu vou procurar agora uma função μ, de forma que, quando você multiplicar, né, toda a equação por μ... Aí, professor, quando a gente divide por x, a gente tem que garantir que o x vai ser diferente de zero, né? Isso. Já está aí quando você divide por x aí. Por quê? Porque se o x for zero, mata aqui a equação diferencial. Isso deixa de ser a equação diferencial, porque mata a derivada. E ali da determinação, quando... Então, quando eu escrevo aqui, basicamente, digo que isso é uma equação diferencial, implicitamente já está dizendo a você para só considerar os termos onde isso aqui não é zero, os pontos onde isso aqui não é zero. Então quando eu fazer minhas contas na prova, eu já posso partir desse pressuposto, que Pode, já é... não tem problema não. Esse curso aqui é bem... A não ser bom, a não ser que você esteja outra coisa mais complicada, mas nesse contexto aqui, é como eu disse, é bem de método mesmo. Eu estou interessado se você vai lá e sabe fazer o método. Tá certo? Realmente não é de... Eventualmente não é um curso de análise mais cuidadosa de equações diferenciais, mas é um curso, se tiver gente aqui da física, da matemática, vamos fazer mais na frente o curso de análise. Esse aqui é de métodos, tá certo? Estou interessado mesmo em método mesmo. Tá? Certo. Muito bem. Por curiosidade, tem alguém aqui de matemática, da física ou não? Só engenharia? Física. Física? Ok. Física, eventualmente, você vai precisar, talvez, ter uma análise eventualmente maior. Mas aqui nesse curso, não. Nesse curso pode fazer as contas só e... Tá certo? É isso que eu estou mais interessado. Tá? Método. Pois bem, mais interessado, digo não, né? Não eu, mas assim, a proposta desse curso é essa. Né? Pois bem, vamos lá. Então, vou multiplicar aqui para a função μ, multiplicando μ y' mais μ 2 sobre x y igual a 4x vezes μ, tá certo? E quero saber se eu consigo escolher y, escolher y de forma que seja d dx e seja igual a derivada do μ vezes o y, tá certo? Do produto. Para que isso aconteça, volto a dizer, isso aqui a gente sabe quem é. Ó. Isso aqui é μ' vezes y mais μ vezes y'. μ vezes y' já aparece aqui. Tá certo? Então, para que isso seja verdade, você só precisa escolher μ de tal forma que μ', escolher μ, tal forma que μ' igual a μ vezes 2 sobre x. Em outras palavras, μ' sobre μ igual a 2 sobre x. Mas isso aqui nada mais é que a derivada do log do valor absoluto de μ. Portanto, integrando, a primitiva de 2 sobre x a primitiva de derivada do log de μ seria log do valor absoluto de μ. Primitiva de 2 sobre x nada mais é que 2 log de valor absoluto de x. Concorda? Sim? Sim. Sim, senhor, professor. E aqui falta uma constante geral, né? Bom, mas falta uma constante geral se eu tivesse resolvendo a equação geral. Aqui eu só preciso de um μ que satisfaça, então eu posso tomar essa constante igual a zero. Tá certo? Professor, esse vai ser o método que vai achar as equações gerais para aqueles problemas de taxa de variação que o senhor falou, está no livro, no capítulo de introdução? Se a equação for uma equação de primeira ordem linear, sim. Beleza. Entende? Tudo depende de ser uma equação de primeira ordem linear. Se for uma equação de primeira ordem linear, isso aqui funciona. Qual a hora que você pode ter dificuldade? Na hora de integrar aqui, né? Beleza. Então, aí você pode tomar, tem um μ, vai ser um exponencial, esqueça o valor absoluto, porque vai estar incorporado aí na constante, e assim, eu só preciso uma função μ que satisfaça isso. Isso aqui dá μ elevado log de 2 log de x é x quadrado, né? Basta tomar μ igual a x quadrado.
Tá certo? Então vamos lá agora resolver o problema. A gente acabou de achar o chamado fator integrante. O senhor pode repetir essa parte final, professor? Qual a parte? Essa parte final a partir do log, justamente. Aqui, ó. Você tem log. Vou escrever log sem o mi positivo, tá? Vou escrever mi positivo. Log de mi igual a 2 log de x, tá? Certo? Ou valor absoluto de x. Lá. Isso aqui é log x ao quadrado. Concorda? Certo. Então você tem log de mi igual a log de x ao quadrado. Isso aqui implica que mi é x quadrado, né? Certo. Ok? Eu acho que o problema, pelo menos pra mim, é que eu tô enferrujado nas propriedades, mas acho que quando eu voltar a fazer uns exercícios vai melhorar. Isso aí é o que eu falei da primeira vez, na primeira aula, e é importantíssimo, né? Precisa treinar para não estar enferrujado tanto nas propriedades como em integração, mas derivação, integração, isso aí precisa. Quem não está com método de integração, seja substituição trigonométrica, seja frações parciais, seja substituição, precisa revisar, porque isso aqui é importante. Então, o que vai ter importante isso é vocês poderem fazer, porque não adianta saber o método e depois não saber integrar. Então, isso aí é uma coisa importante. Pois bem, aí agora você vai lá, voltou, e vou voltar aqui, o fator integrante é mi igual a x quadrado, e aqui está a equação que você quer resolver. Eu vou multiplicá-la por x quadrado. Uhum. Cadê? Deixa eu botar... Peraí que eu tô... bom, deixa eu usar logo aqui que é melhor, né? Porque aqui fica com essa aqui. Com o coeficiente igual a 1, tá certo? Que foi aquela que eu multipliquei aqui. Vamos multiplicar por x quadrado aqui, tá certo? Então, vou obter, ó. Vou tirar, botar o papel aqui. Tá mais fácil. Vou mostrar os dois ao mesmo tempo. Pois bem, tá aqui. Multiplica aqui por x quadrado, ó. Vê o que aparece aqui. X quadrado, y' mais 2 sobre x vezes x quadrado dá 2x, igual a 4x ao cubo. Concorda? Sim, senhor. Tá certo? Então, ó, isso aqui é exatamente a derivada com respeito a x de quem? Ô, professor. X quadrado, y somente. Isso. Certo? Pode falar. Alguém vai perguntar aí alguma coisa. É porque eu não me liguei o y do 2x ali, eu não entendi. Eu também não. Obrigado. Ok? Ok, professor. Ok, pessoal? Então, multipliquei por x quadrado. Apareceu isso aqui. Isso aqui é exatamente... Bom, é para isso que a gente achou o x quadrado. Para que, quando a gente multiplicasse, esse lado desse exatamente o x quadrado vezes y. Tá certo? Então, a equação ficou ddx vezes... derivada de x quadrado vezes y igual a 4x ao cubo. Tá certo? Integra. Portanto, x quadrado vezes y é igual a primitiva de 4x ao cubo. X à quarta. X à quarta, é isso. Aqui não pode esquecer a constante, tá, pessoal? É um erro muito comum, mas aqui você está procurando a solução geral da equação. Não pode esquecer a constante, tá certo? Portanto, beleza. Y de x é igual, nada mais é que x ao quadrado mais c, x a menos 2, ou c sobre x quadrado. Resta, lembre que o que a gente quer é resolver esse problema de valor inicial. Quer dizer, a gente acabou de achar a solução geral dessa equação, agora precisa substituir esse valor que a gente quer aqui para determinar o valor da constante. Tá certo? Mas quando x igual a 1, você quer que y seja 2. Então está aqui. Quando x igual a 1, você quer que y seja 2. Por outro lado, quando x igual a 1, como y tem essa forma, y de 1 vai ser 1 mais c sobre 1. Tá certo? Implica que c é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Tá certo? Assim, solução do problema de valor inicial nada mais é que y de x
igual a x quadrado mais 1 sobre x quadrado. Perguntas? Até agora nada, tô achando bem legal, professor. Pois é só treino agora, tá? É só vocês treinarem. Não tem sobre essa sessão, essa já é a primeira técnica que a gente vai ver. E é isso. Agora, vocês têm que ir lá no livro, tem aí dezenas, pelo menos 20 ou 30 exercícios para vocês se divertirem. Qual a dificuldade? Desculpa, eu ia quase. O cachorro aqui quase derrubando a câmera. A possível dificuldade é quem está enferrujado deixa eu botar mais aqui, né? Quem está enferrujado, né? Ter dificuldade com integração, com técnica de integração, e aí é só treinar. Entendeu? Só treinar. Cada um vai ter isso, mas para a equação linear de primeira ordem é isso.